Chegando aqui para desenvolver um pouco de gravação, não perder todo o material no caso de perda. Bom, o nosso assunto é o seguinte: nós vamos ler aqui versículos e depois eu explano para vocês os detalhes. Em Romanos 8, versículo 2 nos diz assim: pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando a pessoa peca, ela está negando a herança da eternidade. Infelizmente, nós temos que ser duros nesse sentido, não podemos sair da verdade. Nós temos que estar dentro da realidade e da verdade. E esta eternidade, ela foi concedida não pela antiga aliança, não pelo Antigo Testamento, mas pela nova aliança concedida por Cristo. Tudo o que foi criado por efeito, por obra do pecado, obras de Satanás, diz a Bíblia Sagrada, que Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Doenças, velhice e ignorância, tudo isso é uma grande mentira, é uma grande proeza de Satanás, que ao contaminar a criatura humana, uma criatura que foi criada perfeita para viver toda a eternidade, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, lançou nessa criatura e também no meio onde essa criatura foi criada, a doença, a ignorância e a velhice, aquele pré-conceito, aquela pré-concepção de que a pessoa fica velha e tem que morrer, nasceu, tem que morrer. Hoje a realidade que nós vivemos ainda se encontra nesses patamares, mas a obra que Cristo fez, a obra de nos entregar a herança da eternidade concedida por Cristo, já foi feita. Ela já foi realizada. Tudo que as pessoas acreditam a respeito da morte, do envelhecimento, está apenas na mente das pessoas. Quando o homem pecou, não entrou a morte diretamente na criatura ou na criação. Ele pecou, negou o pecado, aí assumiu aquele erro, aquela falha, aquele pecado, passou a pertencer, a fazer parte da criatura, e a morte só entrou com o primeiro crime, onde Caim matou Abel. Isso nas Escrituras Sagradas. Como eu já disse, Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. A criatura foi criada com alma, e a alma é uma pequena partícula da divindade. A alma é semelhante à consciência, ela não morre, e ela sustém, ela dando capacidade à pessoa, ela dando sabedoria, ela concebendo a sabedoria que vem de Deus, ela capacita a pessoa para a vida com abundância e vida eterna. Mas eu quero seguir aqui com mais uns versículos para nós entrarmos neste tema um pouco mais profundamente. Se você não está entendendo, nos acompanhe que você vai entender. Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar esta terra em herança. A Bíblia nos fala muito sobre herança. Em Hebreus 9,15 nos diz: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, o Antigo Testamento,
os chamados recebam a promessa da herança eterna. A herança eterna fala aqui mais uma vez. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, reservada nos céus para nós. Nós temos um dilema de viver ainda diante e numa realidade criada, contaminada por Satanás, onde, como já disse, entrou as doenças e a morte, a corrupção e a morte. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Nós temos que ser realistas nisso. Tem muita gente, muita igreja, muito obreiro que pensa que, interpretando as escrituras sagradas da sua forma, se fazendo malandro, se dizendo salvo pela fé, pensa que não é, mas é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo veio pecando e vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando Cristo veio, ele começou, destruiu totalmente as obras de destruição que o inimigo de Deus instalou, que é roubar, matar e destruir. Tiago 1,15. Tiago 1,15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Vejam bem que nasce na consciência, a cobiça. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? Gera a morte. Tem muita gente por aí pensando que um pecadinho aqui, outro ali. Não, mas tu vê, eu sou malandro, não sou careta. Então tá, você que sabe da sua vida. O pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado cauteriza, limita, retarda e trava o desenvolvimento mental e espiritual. Portanto, ele destrói, ele leva à morte. Hebreus 9,15. Por isto ele é mediador da nova aliança, a fim de que, repetindo um versículo anterior, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de vida eterna. A vida foi liberada para ser para sempre. A vida foi entregue por Cristo a todos os irmãos e irmãs fiéis, servos de Deus, pessoas que estão e são conhecedoras da verdade, das Escrituras. Foi entregue a essas pessoas que andam num caminho reto a vida e vida para sempre, mesmo que elas venham a passar pela morte, porque os tempos ainda não chegaram de se eliminar todas as falhas, se transformar tudo nos patamares iniciais da criação, vida eterna, semelhança, imagem e semelhança de Deus. Nós estamos caminhando nesse sentido. 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui resume todo o meu comentário. Jesus Cristo nos entregou todo o conhecimento necessário de que nós precisamos ter para eliminar aquelas concepções de que a pessoa vive tantos anos e tem que morrer, de que ela tem uma doença que é genética, que ela tem uma maldição que foi instalada e ela
não vai conseguir resistir, ou os tempos e assim por diante. Tudo isso, como eu já disse, está na mente humana. Nós, os seres humanos, as criaturas humanas, não temos mais de 4, 5 anos de idade. Por mais que tenha 80, 100, 120, como uma tribo que eu tive estudando esses dias, que chegam a 150, 160 anos, nós não temos mais de 4 a 5 anos. O nosso organismo se refaz, ele se renova, ele se recompõe, se restitui. No máximo, a grande maioria do nosso corpo, em 1 ano e pouco, 1 ano e meio, vamos exagerar. E o resto das células em torno de 3, 4, exagerando, 5 anos. Portanto, a concepção da velhice, a concepção de que a pessoa tem que adoecer, de que ela tem um mal, está na mente. A concepção de que ela é imperfeita está na mente. Mas por que está na mente? Porque foi cauterizado pelo pecado a capacidade do ser vivo, do ser humano, de conceber a sabedoria, a realidade, a verdade vinda de Deus, nos patamares que Deus fez e criou, por consequência das falhas e do pecado e da ignorância e da maldade e da inveja e da calúnia e da mentira e dos domínios e tudo mais. A pessoa não pode querer ter uma mente de que ela tem que tirar alguma coisa de alguém para poder ter, porque ela não tem condições de produzir, de realizar aquele sonho. Ela tem sim, tudo foi entregue por nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui, 2 Timóteo 1,10. E foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante a verdade, mediante a boa nova do Evangelho. As pessoas todas, independente de quem elas são, de que desenvolvimento elas têm, elas estão perdoadas, estão livres e sabendo disso, e buscando andar num caminho reto e receber e estar em comunhão com Deus através da igreja, através do Espírito Santo, através do seu esforço, da sua dedicação, a sua busca dos desejos do seu coração e de uma estrutura mental positiva, correta, certa, a pessoa atinge esse patamar de consciência, onde ela começa a eliminar, começa a usar a sua mente para o bem e eliminar esses preconceitos, essas preconcepções de que a doença tem que existir, de que a morte tem que existir, de que a velhice leva à morte. Quem leva à morte é o pecado, diz a Escritura. Portanto, tudo está na sua mente. O que você imagina, o que você deseja, o que você projeta, essas coisas serão realizadas. Se a sua mente está sadia, está limpa, se você é um chamado, um escolhido de Deus, se você passou pelo batismo, se você se dedica à comunhão com Deus, à adoração a Deus, a servir a Deus como foi instalado desde o princípio, você está livre para viver o tempo que quiser, vencer as barreiras que existirem, doenças, dores, tristezas e tudo mais, mesmo ainda nesses tempos, como eu já disse, que ainda estamos vivendo numa realidade de seleção. Logo, logo estará Jesus voltando e nós estaremos aí sim atingindo o patamar maior, onde todos os salvos, todos os escolhidos estarão vivendo uma vida com abundância e vida eterna na presença de Deus. Portanto, vença a morte, vença a tristeza, vença a dor, tudo está nas suas mãos. Você que sabe, você que escolhe, você que deseja, você que sonha, você que projeta, você que faz o que quiser, desde que faça o certo,
você vai estar caminhando para frente. E não criando interpretações bíblicas de que o pecado é isso e o pecado é aquilo segundo a sua concepção, mas seguindo a verdade que Deus nos deu. Já passa aqui de 15 minutos, nós vamos encerrar. Deus abençoe vocês, tenham um bom fim de semana e nos acompanhem sempre aqui na Rádio Atualidade, agora com o aplicativo no Facebook. Entre lá no Facebook, Rádio Atualidade, e assista os programas, escute os programas através do Facebook no aplicativo. É só ativar o aplicativo. Encerro aqui, Deus abençoe a todos. E encerro aqui também a gravação.